Fala, rapaziada, que mano, como caso hoje, rapaziada. Hoje eu vou falar da história do Vasco, rapaziada. Infelizmente eles estão na Série B, né, mano, mas estão quase subindo, mano. Estão em sexto, eles estão em sexto na colocação. E é isso, rapaziada, já deixa o like se é final, bora que bora. Mas antes, rapaziada, eu não gravei o vídeo de manhã porque não deu tempo, rapaziada, não deu tempo. Por isso que não deu pra gravar o vídeo de manhã, mas trouxe aqui, de tarde vai ter, de noite também vai ter, rapaziada. Então bora que bora. Bom, vamos começar. Clube de Regatas Vasco da Gama, que tem esses nomes aí que, pelo amor de Deus, eu não quero nem falar. Mais conhecido apenas por Vasco e cujo acrônimo é CRVG, é uma entidade sociopoliesportiva brasileira com sede na cidade de Rio de Janeiro, fundada em 21 de agosto de 1898 por um grupo de remadores, inspirados nas celebrações do quarto centenário da descoberta do caminho marítimo para as Índias, ocorrido em 1498. Batizaram a nova agremiação com o nome do herói português que alcançou tal feito, o navegador Vasco da Gama. Então por isso que o nome do Vasco é Vasco da Gama, por causa do português chamado Vasco da Gama. Bom, nome: Clube de Regatas Vasco da Gama. Lembrando que regata é um esporte de canoas, não é tipo uma canoa não, é mais esporte de barco. Apelidos: Camisas Negras, Gigante da Colina, Legítimo Clube do Povo, Almirante, Expresso da Vitória, Time da Virada, Vascão, Trembala da Colina, Cruz Maltino, Machão da Gama. Torcedor: Vascaíno, Cruz Maltino. Mascote: Almirante, Corvo, Dom Corvo, primeiro e único. Bacalhau. Principal rival: Flamengo, Botafogo e Fluminense. Fundação: 21 de agosto de 1898, 123 anos. Ah, mano, mas aí tem gente que vai falar assim que mas o primeiro time que foi coisa foi o time do Rio Grande do Sul. E porque o Vasco nasceu em... Pera aí, rapaziada, eu vou falar direito. O primeiro time a jogar futebol foi o time do Brasil, foi o time do Rio Grande do Sul. Que eu acho que, se eu não me engano, eu falei a história. Ou não tô lembrado, mano, se eu falar a história do primeiro time. Mas o Vasco foi fundado em 1898 porque ele era um clube de regatas. Tipo, era o esporte deles era de regatas. Por isso que é 1898, rapaziada. Estádio: São Januário. Capacidade: 21.880. Locação: Rio de Janeiro, Brasil. Presidente: Jorge Salgado. Treinador: Fernando Diniz. Patrocinador: Banco BMG. Material esportivo: capa. Competição: Campeonato Brasileiro Série B, Campeonato Carioca Série A e Copa do Brasil. Eles estão em 16º lugar no ranking da CBF. Eles caíram muito. O bom é porque vai dar pra falar dos títulos, rapaziada. Eita. Dos títulos do Vasco, mano. Bom, um dos primeiros times do Vasco, os Camisas Negras. Esse aqui é o Itália Fausto. Ele está aqui em São Januário. Aqui era o time do Vasco em 1929. Aqui é o time do Vasco em 1938. Aqui é o Expresso da Vitória, campeão invicto sobre o River Plate, tornando-se o primeiro campeão da América. Eles tinham o Leônidas da Silva, né? Ademir de Menezes, líder do icônico Expresso da Vitória, marcou 301 gols com a camisa Cruz Maltina. Time do Vasco de 1970. Esse aqui é o Edmundo, denominado pela torcida vascaína como o Animal. É ídolo. Campeão como jogador e presidente Roberto Dinamite é considerado o maior ídolo do Vasco da história. Ele é artilheiro do Brasileirão, rapaziada. Com mais de 190 gols, sei lá, deve ser assim. Ricardo Gomes, treinador que levou o Vasco a ganhar a inédita Copa do Brasil em 2011 contra o Coritiba. Romário, grande ídolo e que fez seu milésimo gol pelo clube, possuindo uma estátua em São Januário. Sede de estruturas aqui, a Ilha das Mostras, local da primeira sede definida do Vasco. Aqui são sócias de São Januário, o estádio deles. Tem parque aquático também. Símbolos: que é o Cruz da Ordem de Cristo, o Cruz Pateia ou Templária. Aqui é o Cruz Pateia, conforme utilizado no uniforme do clube, que é o hino deles. Também tem outra parte do hino popular, mascotes, é um corvo. Também tem, esqueci bacalhau e o outro esqueci também. Tô esquecendo de tudo, mano. Relação com Portugal tem a ver com isso, por causa que tem essa cruz, né?
Agora vamos mais importante, que são os títulos, rapaziada. O Vasco tem vários títulos, rapaziada. Então vai dar pra falar muito, né? Aqui. O Vasco já... O Vasco venceu um torneio intercontinental, que foi a Octogonal Rivadavia Correia Meia, em 1953, invicto, que eu acho que, se eu não me engano, foi contra o River que eles venceram. Foi o primeiro time a ganhar uma competição da América do Sul. Títulos continentais, eles já ganharam uma Copa Sul-Americano de Campeões em 1948, ganharam a Copa Libertadores da América, que é a Libertadores, já ganharam uma Copa Mercosul, 4 Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Série B, 3 torneios Rio-São Paulo, uma Taça dos Campeões Rio-São Paulo, um torneio João Avelange, 24 campeonatos cariocas, uma Taça Guanabara, edição separada no Campeonato Estadual, 12 Taça Guanabara, 11 Taça Rio, 2 Copa Rio, 10 torneios início, 9 turnos do Campeonato Estadual disputado com outros nomes, uma Série B do Campeonato Carioca, 15 cariocas de aspirantes, reservas ou amadores, 4 torneio municipal do Rio de Janeiro, 2 torneio relâmpago do Rio de Janeiro, 2 torneio extra e um campeonato da capital fase da Copa do Rio. As estatísticas deles estão ali, né? Aqui já participaram 30 vezes, já 99 vezes do Campeonato Carioca, 6 vezes da Série B, 1 da Série C, 53 vezes da Série A, 4 vezes da Série B, 30 vezes da Copa do Brasil, 1 vez Supercopa, 9 vezes uma Libertadores, 7 vezes uma Copa Sul-Americana, 4 vezes Copa Mercosul e 2 vezes o Mundial, que foi em 98 e 2000. Aqui são né, as competições internacionais e nacionais. Vamos começar pela Copa, o que tal esse torneio que o Vasco ganhou em 1953. Com grupos. Os grupos tinham 2 times. O grupo tinha 4 times, na verdade. Tinha 3 times brasileiros aqui, né? O grupo do Vasco. Era isso, peraí, mano, que eu tô... O Vasco caiu no grupo de Fluminense, Botafogo e Hibernian, da Escócia. O Vasco ficou em primeiro com... Deixa eu ver... 7 pontos. Não, peraí, 5 pontos. O segundo foi o Fluminense, terceiro o Botafogo e depois foi o Hibernian. Nas semifinais, o Vasco pegou quem? O Vasco pegou o Corinthians e venceu por 4-2 no primeiro jogo e depois 3-1 no segundo. E na final, o Vasco venceu por 1-0 contra o São Paulo, primeiro jogo, e 2-1. E o Vasco foi campeão invicto, ganhando essa taça aqui, mano. Apesar que era contra aquele negócio com a ver com o River lá, com essas coisas, rapaziada. Mas não é não, tu é doido. Agora vamos para a Copa Libertadores da América. Foi, com certeza deve ser o título mais o título mais importante do Vasco, rapaziada. Bom, começando pela fase de grupos. O Vasco caiu no grupo que tinha Grêmio, América do México e Chivas de Guadalajara, no México também. Eles ficaram em segundo, classificavam 3, eles ficaram em segundo com 8 pontos. Quem ficou em primeiro foi o Grêmio com 12. Agora fases finais. O Vasco nas etapas final pegou o Cruzeiro e venceu por 2-1 no agregado. Nas quartas finais eles pegaram o Grêmio e venceram por 2-1 no agregado. Eles já tinham enfrentado o Grêmio, né, na fase de grupos, agora nas quartas. Nas semifinais eles pegaram o River. Eles foram 2-1 no agregado com aquele gol do Juninho Pernambucano de falta, né? Tava perdendo 1-0 no segundo jogo. Juninho empatou e o Vasco foi para a final contra o Barcelona de Guayaquil e venceram por 4-1 no agregado. O gol foi do Donizete Luizão no primeiro jogo e no segundo jogo eles de novo fizeram um gol e o Vasco sagrou campeão da Copa Libertadores. O artilheiro do Vasco foi o Luizão com 13 gols nessa Libertadores. Uma boa campanha do Vasco, né? Até ganhar esse título importante. Agora vamos falar da Copa do Mercosul. Não só da Copa Mercosul, vamos falar de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, essas coisas. Fase final. Já vamos começar pela fase final. Peraí, primeira fase. O Vasco pegou
caiu no grupo A, que tinha Atlético Mineiro, Peñarol e São Lourenço. Ficaram em segundo com 10 pontos. Atlético Mineiro foi em primeiro. E depois o Vasco pegou o Rosário Central no primeiro jogo, nas quartas finais, 1-0. E no segundo jogo perdeu de 1-0, mas passou por 5-4 nos pênaltis. Depois o Vasco pegou o River Plate, meteu 4-1 no primeiro jogo. E no segundo jogo venceram por 1-0. E na final pegaram o Palmeiras, meteram 2-0 no primeiro jogo e perderam por 1-0. E teve nesse tempo, tinha terceiro jogo, né? E o Vasco venceu por 3-4 e foi campeão da Copa Mercosul, que eu acho que não sei se existe. Agora vamos falar do Campeonato Brasileiro, rapaziada, de 1974. Campeonato Brasileiro de Futebol. Vamos ver como é que foi. Eram fases, rapaziada, desses campeonatos brasileiros. Vamos ver se o Vasco da classificação ficou em sétimo, com 22 pontos. Aqui era outra classificação, né? Aqui agora a segunda fase. O Vasco caiu no grupo 2, continha Vitória, Atlético Mineiro, Corinthians, Nacional e Operário. Eles ficaram em primeiro com 8 pontos. Agora a fase final. O Vasco ficou em segundo nesse grupo, né? Primeiro foi o Cruzeiro. Eles pegaram o Cruzeiro na final e venceram por 2-1. Se jogaram o campeão. Tá aqui ó, a tabela final, né? Vamos falar de... Se der tempo de falar de outro campeonato brasileiro, vamos tentar falar, mano. Vamos falar primeiro da Copa do Brasil, depois vamos falar dos campeonatos brasileiros. Aqui, Copa do Brasil, participantes, sistema de disputa, confrontos. O Vasco, vamos achar o Vasco, né, cara? O Vasco pegou o Comercial, meteu 6-1, era só um jogo. Depois eles pegaram o ABC e meteram 2-1 no agregado. Depois eles pegaram o Náutico, meteram 3-0 no agregado. Depois pegaram o Atlético Paranaense e passaram pelo gol fora de casa, foi 1-1. Depois pegaram o Avaí, meteram 2-0 no agregado. E na final pegaram o Curitiba e ele foi 3-3, mas o Vasco venceu por causa dos gols fora de casa, o Curitiba. Por isso que o Vasco venceu essa Copa Brasil. Agora vamos para a Campeonato Brasileiro Série B. Classificação. O Vasco ficou em primeiro. Eles com 76 pontos. Venceram 22 jogos, 10 empates e 6 derrotas. Uma campanha muito boa do Vasco nessa Série B. Bom, rapaziada, já tá com 13 minutos e vou falar só do último brasileiro que o Vasco venceu, rapaziada. Então, infelizmente, Nathan Martins, que é torcedor do Vasco, não vai dar pra falar dos 4 brasileiros do Brasileirão, rapaziada. Então, tá de boa. Bom, o Vasco tem esses modelos azul, amarelo, branco, mas é por causa que na época era muito diferente. Aqui é a fase final. Eu vou falar só da final, rapaziada. Bom, na final o Vasco pegou, sabe quem? São Caetano, e meteu, foi 1-1 o primeiro jogo, foi 0-0. Aí no terceiro jogo meteram 3-1, se sagraram campeão do Campeonato Brasileiro de 2000, rapaziada. Foi em 2000 eles venceram o Brasileiro. Da classificação geral, né? Artilheiro foi o Romário, foi o Romário venceu também a bola de ouro desse ano. E é isso, mano. Bom, rapaziada, não vai dar pra falar dos outros 2 brasileiros, mas tá de boa, rapaziada. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Falou!